inegável que toda venda começa primeiro no emocional e depois no racional. E existe algo mais emocional do que contar histórias para as pessoas? As pessoas não aguentam mais sentir que elas estão sendo perseguidas pelas empresas e que as empresas estão desesperadas para que elas comprem. Por isso, nos últimos tempos, e cada vez mais a gente vai ver isso não só na internet, mas em todos os outros meios, a gente tem usado muito história para fazer com que as pessoas sintam desejo pelo aquilo que a gente vende e assim tenha uma conversão muito mais facilitada na nossa comunicação. As histórias movem o mundo, as histórias conversam com uma parte do nosso cérebro que é muito mais emocional. E sempre que tu escuta uma história, tu te coloca no lugar de protagonista. Ou seja, tu sente, tu vive aquilo como se tu estivesse no lugar daquela pessoa que está em foco na história. As histórias são a forma mais simplificada de comunicação que existem. A gente pode contar uma história para uma criança e a gente pode contar uma história para um adulto, para um idoso, para uma pessoa que é formada na faculdade ou que não é. E todas essas pessoas vão se envolver com aquilo que a gente está falando. Os maiores comunicadores de todos os tempos entenderam isso e usaram as histórias a seu favor. Se a gente olha grandes discursos, por exemplo, Martin Luther King, a gente vai ver várias histórias colocadas ali dentro para se aproximar do público. Se a gente pega o livro mais famoso da história, a Bíblia, a gente vai ver que aquele livro ele é muito simplificado por um motivo, porque é uma grande história. A história da vida, os ensinamentos da vida, todos colocados em forma de acontecimentos em que nós podemos nos imaginar vivendo cada um. Todos nós nascemos com a capacidade de escutar uma história, de transmitir uma história, mas nem todos nascemos com o talento ou talvez com a aptidão desenvolvida de fazer com que as histórias que a gente conta sejam totalmente envolventes. E daí nasce a palavra mais falada atualmente, storytelling, a arte de contar histórias. Uma arte porque ao mesmo tempo em que ela tem técnicas muito específicas que eu vou te mostrar nesse vídeo, ela também tem um quê de sonho, de criatividade, de imaginação, que é algo que eu acredito que tu vai conseguir desenvolver ao longo desses poucos minutos que nós ficaremos aqui juntos falando sobre histórias. E eu definitivamente não poderia falar sobre histórias sem mencionar este livro, Story Brand, que é um dos livros mais incríveis sobre como criar uma história envolvente, não para contar no bar da esquina ou para sair com os amigos e contar o que aconteceu nesse final de semana, mas sim para contar histórias que vendem, histórias que colocam o nosso consumidor como personagem principal da nossa narrativa e assim fazem ele desejar aquilo que nós estamos vendendo. O vídeo de hoje não é sobre criar histórias para vender livros, criar histórias fictícias que vão apenas iluminar a vida das pessoas e deixá-las felizes. O vídeo de hoje é sobre como usar histórias para vender. Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo uma estrutura matadora que vai fazer isso, que vai te permitir entrar na cabeça do teu cliente de uma forma emocional e no final levá-lo pela razão a comprar de ti. Pensa que tudo na vida começa com o nosso personagem principal, aquela pessoa que está no foco da nossa narrativa e que não é a tua marca ou tu mesmo, é o teu cliente. Um dos grandes diferenciais que a gente vê nesse livro que eu acabei de te mostrar, que é o Story Brand, é o quanto ele mostra que a tua marca, ela não é o herói da história. O herói é o teu consumidor, que através da tua marca vai conseguir atingir o maior sonho da vida dele. Ou seja, sempre que eu estou pensando em construir conteúdos, em construir campanhas aqui na internet, e eu quero contar histórias, eu preciso lembrar que não sou eu que sou o personagem principal da minha história, mas sim eu estou criando uma história em que o personagem principal é a pessoa que vai comprar de mim. Dentro disso eu preciso entender qual que é o mundo dessa pessoa hoje. Por exemplo, eu que vendo produtos para formar copywriters, pessoas que vão entrar em uma nova profissão. Geralmente essa pessoa tem um mundo atual em que ela tá muito cansada do trabalho dela, ela não aguenta mais as condições que ela tem no trabalho dela, ela quer muito uma fuga dessa realidade, ela quer viver com mais liberdade, ela deseja coisas que ela não tem na vida dela hoje. Então a vida dela é como se fosse escura, sombria, preto e branco, uma prisão, e eu preciso mostrar para ela que ela pode sair disso. Mas para ela sair disso, eu preciso primeiro contextualizar quem é o meu personagem
e em qual mundo ele vive hoje. E aí existe mais um ponto sobre o momento atual desse personagem, que é um ponto muito importante, porque esse ponto ele mostra qual é o problema da vida dessa pessoa. Todo produto é uma solução para um problema. E esse problema, para ele querer resolver esse problema precisa doer muito nele. Então eu preciso, através das minhas histórias, das palavras que eu estou falando, mostrar para ele que esse problema é muito forte. E eu preciso entender que existem 3 tipos de problema que o meu cliente, meu personagem pode estar enfrentando. O primeiro problema é o problema externo, aquilo que ele diz que acontece com ele na vida material. Eu não tenho dinheiro, eu quero emagrecer, eu não entro nas minhas roupas, tudo aquilo que está sendo materializado e que está faltando na vida dele. O segundo problema é o problema interno, os sentimentos que ele tem vivendo essa materialização. Então eu tô muito frustrado, eu tô muito inseguro, eu não aguento mais essa vida, estou muito insatisfeito. Quais são os problemas internos, os sentimentos que estão se apoderando da vida dessa pessoa? E o terceiro problema é um problema um pouco mais amplo, um problema que vai atingi-lo de uma forma um pouco menos direta, mas que vai, da mesma forma, ter esse impacto, que é o problema filosófico. O problema filosófico é como se fosse um contexto de vida dele, alguma crença que ele tem, algo que está enraizado na cabeça dele, talvez não por uma coisa que ele consegue perceber, mas que existe lá dentro uma trava. Ou seja, é impossível ganhar dinheiro na internet se eu não vender infoprodutos. Eu não vou conseguir emagrecer porque eu não tenho um padrão genético bom. Quando eu entendo esses 3 tipos de problema, eu consigo, nessa história, uma profundidade muito maior do que se eu só falar: ah, você que não tem dinheiro, você tá passando por um problema difícil na sua casa. Não, você não tem dinheiro e eu sei que você se sente muito frustrado por isso. E eu sei que um dos seus maiores pensamentos também é: eu nunca vou conseguir dinheiro porque eu não consigo estar na frente das câmeras e isso acaba me impedindo de prosperar. Então, quando eu faço esse contexto inteiro de qual que é o mundo dele, qual que é esse personagem, quem é esse personagem, qual que é o problema que ele vive, eu chego na nossa terceira etapa da nossa jornada do herói do Story Brand, que é o quê? O mestre, a solução, a pessoa, a marca que vai guiá-lo, que vai tirá-lo dessa situação e vai fazer com que ele tenha uma transformação. Então, aqui no terceiro ponto é quando tu entra, é quando a tua marca entra, é quando o teu especialista entra, é quando aquela pessoa para quem tu tá escrevendo entra, que é a pessoa que vai ajudar o nosso personagem principal a sair dessa situação. Existem 2 coisas que esse mentor que vai ser responsável por tirar essa pessoa desses problemas precisa ter. A primeira coisa é, ele precisa demonstrar que ele tem autoridade para fazer isso. Ou seja, quando eu vou falar para os meus copywriters, quando eu quero mostrar para eles que eu consigo fazer com que eles tenham uma melhor profissão, eu conto a minha história. Eu conto que eu também estava na CLT 3 anos atrás, que eu saí da CLT, que eu construí uma carreira de muito sucesso como copy, que eu já fiz campanhas que faturaram mais de 24 milhões de reais, e contando essa história, eu consigo fazer com que ele veja que eu tenho autoridade para ensinar o que eu ensino hoje. E o segundo ponto que um mentor precisa ter, a tua marca precisa mostrar, é empatia. Essa pessoa que tu tá conversando com, ela está em um momento de dor. Pensa que os problemas que ela tá passando, talvez sejam problemas que ela tá passando há muitos e muitos anos. Então eu preciso reconhecer esses problemas, não bater nessa pessoa como se esses problemas fossem culpa dela, mas sim reconhecer que esses problemas existem e mostrar para ela que eu entendo quanto isso dói. Ou seja, que eu estou do lado dela, que eu estou com ela e não contra ela. A partir de um momento que ela entende que eu sou um bom mentor, eu preciso mostrar no passo 4 o plano que eu tenho para ela sair da situação que ela tá hoje. Então, se ela quer emagrecer, se ela quer comprar um sapato, seja o que for, eu preciso mostrar que o meu programa de emagrecimento, o meu sapato vai conseguir entregar para ela exatamente aquela transformação que ela quer viver. E a partir de mostrar esse plano e deixar claro que aquele plano pode levá-la para a transformação, eu preciso chamá-la para ação. Ou seja, eu não posso simplesmente falar: ó, tá aqui o plano, tchau. Não, agora é o momento de eu dizer o que ela deve fazer em seguida. Então tu deve entrar no meu curso, tu deve comprar meu sapato, tu deve acessar as minhas aulas de copy, tu tem que estar dentro da formação de copywriters, tu tem que estar dentro do Copy Basics, tu tem que fazer o MPC. Que eu preciso fazer, mestre, depois de entender
que tu é a melhor pessoa para me guiar e que o teu plano dá certo, o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí, no nosso quinto passo, nós vamos fazer uma chamada para ação. E no momento em que eu faço essa chamada para ação, eu vou finalizar essa história, essa jornada do herói, essa jornada do Story Brand com duas coisas. A primeira coisa é, eu vou mostrar como, caso ela esteja comigo, caso ela aceite a minha chamada, ela vai evitar o fracasso. Então, quais são todas as coisas que ela vai evitar caso ela esteja junto comigo nesse percurso? No nosso sétimo passo, nós vamos mostrar como nós vamos levá-la para o passo de atingir o sucesso. Ou seja, como que eu vou gerar essa grande transformação na vida dela? Como que eu vou fazer com que ela trabalhe de casa e ganhe bem pela internet? Como eu vou fazer com que ela emagreça e volte a entrar nas calças e nas roupas que estão deixadas lá no armário? As pessoas, elas não compram uma bolsa de 10 mil reais porque a bolsa é vermelha. As pessoas, elas não entram num curso de emagrecimento porque o curso tá barato. Elas entram nos produtos porque elas têm o sentimento de que aqueles produtos vão dar uma transformação na vida delas. Ou seja, a pessoa da bolsa de 10 mil reais, ela quer o status, ela quer o poder. A pessoa do emagrecimento, ela quer se sentir bem consigo mesma, ela quer se sentir confiante. Ou seja, o máximo que a gente conseguir mostrar transformação final e não as características do nosso produto é quando a gente vai conseguir fazer o clique na cabeça dessa pessoa para que essa pessoa compre da gente. Essa é uma estrutura muito simples de storytelling e talvez tu esteja te perguntando agora, Bela, mas como que eu uso isso no meu dia a dia? Como que eu transformo isso em conteúdos? Como que eu transformo isso em venda aqui na internet? Bom, uma das melhores formas da gente construir uma audiência e contar histórias é através de conteúdos, porque esses conteúdos são pontos de contato diários que nós temos com a nossa audiência e que vão elevando a consciência dessa audiência para a necessidade de comprar da gente, de consumir algo nosso. Por exemplo, vários vídeos que eu faço aqui no YouTube, eles seguem uma certa jornada do herói, eles seguem um ponto em que a pessoa está vivendo um problema ou ela já está na solução. Aqui nós estamos em uma linha de vídeo em que eu tenho um conteúdo um pouco mais técnico, mas ao longo desse conteúdo técnico eu insiro outras histórias que vão te ajudar a ter essa percepção melhor. Então todos os exemplos práticos são mini histórias que vão elevar o teu nível de consciência. E a partir disso tu vai criando uma ligação comigo, uma conexão comigo até o momento em que tu quer comprar de mim, de uma forma muito mais tranquila, uma forma em que eu não vou precisar ficar tentando colocar os produtos na tua frente, na tua cara e te forçando a comprar algo. Se tu puder tirar duas coisas desse vídeo, eu gostaria que tu tirasse o seguinte. Primeiro, em cada novo texto que tu for escrever, tente usar histórias. Tenha muito claro na tua cabeça qual é a linha de história que o teu cliente está perseguindo. O que o teu cliente quer, quais são as dores dele, os problemas, o que ele busca de transformação, por que tu é a melhor pessoa para entregar isso para ele. Tenha isso muito, muito, muito definido em ti, porque isso vai te ajudar em todas as narrativas que tu for construir daqui para frente. E segundo, nunca se esqueça, as pessoas, elas querem que as histórias sejam sobre elas e não sobre ti. Tu é apenas um acessório, um veículo. É como se essa pessoa quisesse ir daqui até o Havaí e tu fosse o avião que vai levá-la mais rápido, de forma mais fácil, com menos esforço, em menos tempo, porque é isso que ela quer. Ela quer veículos que vão permitir com que ela viva, porque é isso que ela quer. Ela quer veículos que vão permitir com que ela viva os maiores sonhos da vida dela. E as marcas, as pessoas que estão por trás dos produtos, são apenas isso, veículos, e não o personagem principal. Então faça do teu cliente o personagem principal da história da tua marca e tu vai ver como isso vai ter um significado muito forte nas tuas vendas e um resultado absurdo nas tuas próximas campanhas. Se tu gostou desse assunto, tu quer que eu fale mais sobre histórias aqui, diferentes formas de incluir isso, talvez até de forma mais prática, né? E eu trazer alguns exemplos de conteúdos, enfim, fazer análise, já comenta aqui embaixo para eu saber. Não te esquece de inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo e nós nos vemos no próximo.